Mas dessa vez a gente tem um microfone. Ele não tá aqui. Tá aqui. Esse eu vou colocar na minha blusa, na minha roupa. E esse aqui é o conector que eu vou colocar no celular. Espero que funcione. Eu comprei esse microfone tem um tempo, mas eu nunca testei de verdade, porque o celular que eu tinha, a entrada não era essa, era aquela menor. Deixa eu conectar. Espera. Aqui a bateria acabou. Não tem som de absolutamente nada com o microfone. Então eu tô gravando o áudio por cima do vídeo. Tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês a maioria das minhas tatuagens. Eu espero que vocês gostem de ver. Tem um hidratante que eu vou usar também. Inclusive eu não gostei muito dele. Achei meio seco. Gostei mais daquele outro, de maracujá. Ele me deu uma sensação de hidratação muito melhor. Quem tá aqui há um tempo já sabe, meus vizinhos adoram fazer barulho. Olha, aqui tem 2 cicatrizes que eu fiz quando eu era mais nova. Eu caí. E aqui tem umas tatuagens que eu acho que não deu pra ver no outro vídeo. Eu vou mostrar algumas, tá? Eu adoro todas as minhas tatuagens, algumas mais do que as outras. Esses morceguinhos provavelmente foram as que doeram mais, porque aqui perto do joelho é mais sensível, é perto do osso. A pele parece que é mais fina. Eu tenho outros morceguinhos na perna direita. Na perna esquerda, aliás. Ai, ai, ai. Olha os meus dedos. Eu acho meu pé bonito. Eu adoro meus pés. São a minha parte favorita do meu corpo. Meus pés parecem muito com os pés do meu pai. Aqui tinha o barulhinho da embalagem do hidratante, mas não aconteceu, né? Então, os meus pés, eles são muito parecidos com os pés do meu pai, ó. Eles são bem largos, são achatados. Os dedos também são meio compridos, parece pé de hobbit. Os pés da minha mãe não são assim, são mais compactos, são mais delicados, os dedos são menores. E essa parte não é tão larga. Parece pé de gente. O meu parece um pé de pato. Eu acho meus pés meio grosseiros, mas acho bonitos. Principalmente depois das tatuagens. Aqui tinha barulho do creme, barulho de hidratante. Desculpa. Vou hidratar primeiro essa perna e vou falando das tatuagens pra vocês. Ai, bocejei. Aqui passando o hidratante nas minhas perninhas. Tô tão triste que o áudio original não pegou. Ó, vamos começar com essa daqui. É uma mão segurando cartas de tarô.
Eu adoro tarô. Adoro essa coisa do que é místico, do que é mágico. E eu aprendi a ler baralho. Então, fiz essa tatuagem. Porque é uma coisa que eu gosto. Enfim, né? A maioria das minhas tatuagens não tem um significado profundo. São só desenhos que eu fiz e gostei. Tipo essa caveira, usando uma coroa e com os olhinhos de coração. Eu queria que parecesse uma folha do meu caderno de desenho. E por isso eu fiz meio que por cima do fogo desse coração. Esse coração aqui doeu pra caramba, porque é muito perto do osso. E perto do osso, assim, na canela, dói demais. Ainda assim, acho que doeu menos do que os morcegos. Esse coração não tem um significado específico, mas eu gosto de pensar nele como um jeito de olhar as coisas através do coração. E tinha esse fogo pra me dar um ânimo. Sabe o Naruto, quando ele fala da vontade do fogo? Esse fogo que queima no coração. Era essa a ideia. Os morceguinhos eu fiz porque eu adoro essa temática de Halloween, Dia das Bruxas. Morcego, vampiro. E eu queria completar esse espaço entre esse gatinho ali no topo, na coxa, e o joelho. Eu tenho 2 aqui e tenho outros na perna esquerda, lá perto do pé. Esse hidratante não é tão bom, mas vai servir pra hoje. Deixa eu mostrar primeiro a perna direita. Aqui eu tenho esse gato preto assustado, em cima de uma abóbora, um girimum. É uma das minhas favoritas. E lá embaixo eu tenho outra carta de tarô. É o Bobo. Foi um amigo tatuador que fez. É o único desenho que não é meu. De todas as minhas tatuagens, é o único desenho que não é meu. A gente trocou tatuagem, né? Eu fiz uma pra ele e ele fez uma pra mim. Deixa eu mexer aqui. Aqui na minha coxa eu tenho mais tatuagens. Tá meio branca, eu não pego sol nas coxas. Tem essas abóboras. Esse gato sendo abduzido, que eu adoro também. Fiz um adesivo. Tem essa caveira punk. Esse dinossauro verde, que eu acho que ele é do tamanho de uma moeda de 25 centavos. Foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz. Verde é minha cor favorita, então, um dinossauro verde. Tem essa gatinha skatista. E tem outras mais pra cima, que eu não vou mostrar. Eu não pego muito sol nas coxas por causa das tatuagens. Ah, esse gato. Ele é um bordado. Eu tenho uma amiga que, quando ela tava aprendendo a bordar, ela fez pra mim. Ela sabe que eu adoro gatos, então ela bordou. E aí, eu tatuei. Então, é outro desenho que não fui eu que criei, né? É o bordadinho dela, pra eu lembrar sempre da nossa amizade. É uma das minhas favoritas também. Aqui embaixo eu tenho uma bandinha de perereca. São 3 pererecas. Deixa eu ajeitar pra virar, mostrar melhor. Peraí. Essa parte é bem chata porque eu fico com medo de derrubar a câmera.
Deixa eu hidratar primeiro. Aqui. Essa bolinha vermelha foi uma muriçoca que me mordeu. Um mosquito. E eu tenho alergia. Então, quando algum mosquito me pega assim, fica essas bolinhas vermelhas. Aqui a perereca com os pratos. Com uma perereca com a tuba. E lá a outra, não dá pra ver bem. É uma perereca com saxofone. Eu queria uma tatuagem colorida que tivesse verde. E aí eu pensei nos sapinhos. Nessas pererecas. A minha mãe detesta essa tatuagem. Mas eu adoro. Deixa eu pegar mais um pouquinho de hidratante. Pra mostrar agora a perna esquerda. Eu ainda não tenho tantas tatuagens na perna esquerda. Mas eu pretendo preencher mais. O plano é ter pelo menos do joelho pra baixo coberto. Por isso que algumas tatuagens são bem pequenas, para preencher esses espaços. Eu tenho essa adaga com uma cobra. Porque eu queria tatuar uma cobra, mas que não fosse realista. Meus desenhos, eles são mais voltados pro cartoon. Uma coisa mais caricata, mais cartunesca, meio divertida. E eu queria experimentar uma coisa nova. Por isso fiz essa cobra enroscada numa adaga. E eu queria que ela fosse verde. Mas eu usei uma técnica de rastelado. E aí ficou clarinho. Essa tatuagem de poção do amor, eu queria muito esse efeito aqui de magia saindo do frasco. E no desenho original, que tá no meu caderno, esse coração ele era vermelho. Mas eu mudei de ideia quando fui tatuar, porque eu queria que as bochechas do coração fossem vermelhas. E para as bochechinhas serem vermelhas, ele ia ter que ser mais claro. Então eu pintei ele de rosa. E eu adorei o efeito que deu com esses corações saindo do frasco. Lá embaixo, pertinho do meu pé, tem esses morcegos. São 4 morceguinhos. No começo, quando eu tatuei os morcegos, eu queria só preencher esse espaço entre a lua do meu pé e a adaga. Porque na outra perna eu tenho os pererecas. E aí parecia que tinha uma distância muito grande entre uma tatuagem e outra na perna esquerda. Então eu fiz esses morceguinhos porque eu gosto da temática. São pequenas, não doeu tanto, mas ainda assim doeu porque a agulha era bem fina. Nos meus pés, eu tenho... Olha, aqui é onde eu pretendo fazer a próxima. Ou então no joelho. Eu queria tatuar um sapo no joelho. Porque quando eu fizesse aquele movimento assim, quando eu contraísse, não dá pra ver aqui, mas quando eu contraísse o joelho, ia parecer que o sapo tá coachando. Eu achei uma ideia brilhante, então eu tô guardando esse joelho pra tatuar um sapo. Não sei se vou conseguir fazer. Lá nos meus pés, eu tenho o sol e a lua. Primeiro eu tatuei o sol. E depois eu tatuei a lua. Agora, por quê, né? Falei que não, minhas tatuagens não têm um sentido muito profundo. Mas algumas meio que tem. Eu sou leonina. E o signo de leão é regido pelo sol. Por isso eu tatuei o sol no meu pé direito. O lado direito, teoricamente, né, seria o lado das ações. E o sol representa o elemento fogo. Fogo no tarô é agir, é fazer acontecer. Além disso, eu queria que os meus passos
fossem iluminados. A lua, ela representa os sentimentos, essa parte mais profunda, mais oculta da gente. E a ideia de equilíbrio, né, o sol e a lua, o dia e a noite, isso me agrada muito. Então eu tinha um desenho só, que era o sol e a lua juntos. Só que eu queria tatuar os dois pés. Então eu escolhi tatuar o sol em um pé e a lua no outro. Esse desenho do sol foi o que eu tatuei antes da lua. Ele doeu bastante. Meu pé tá limpo, tá? Aqui é a sombra da câmera, tá? Meu pé tá limpo, eu acabei de lavar. Esse desenho do sol que tava no meu caderno, eu experimentei umas 3 ou 4 vezes até ficar satisfeita com o resultado, porque tatuagem é pra sempre. E no começo, eu não ia colorir. Eu tenho aqui no dedo tatuado eu, coração, minha mãe, em inglês. A minha irmã tem uma tatuagem igual. A gente é gêmea. Então a gente resolveu fazer tatuagens gêmeas. Ela também tem um sol tatuado. Aqui o coração tá desbotando. Eu preciso retocar. Na tatuagem da minha irmã, esse coração é azul, porque azul é a cor preferida dela. Ela também tem um sol tatuado, mas é no braço e é bem menor. Esse sol do meu pé tem uns 10 centímetros, eu acho. Esses 3 pontinhos aqui foi um acidente. Eu tava tatuando o morcego, fazendo os detalhes da asa. E aí a máquina escorregou. E como a voltagem, a velocidade da agulha estava baixa, acabou fazendo esses 3 pontinhos. Aí parece que são as 3 Marias, né? As estrelas. Acabou ficando legal e pelo menos fui eu que fiz, então tudo bem ter escorregado. Ai, se você chegou até aqui, obrigada. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre as minhas tatuagens. E todas elas, exceto essa aqui, fui eu que fiz, eu mesma, com a maquininha. Eu estudei tatuagem por um tempo e até trabalhei como tatuadora por pouquíssimo tempo. Hoje eu só faço tatuagens em mim, na minha irmã e em algumas amigas. Porque eu não queria divulgar muito meu trabalho na internet, estava querendo sair das redes sociais. E aí acabou que eu não fui pra frente, não dei continuidade. Quando eu percebi que eu tinha que me divulgar muito, eu cansei e desisti, porque eu já fazia isso como ilustradora e eu queria parar. Mas esse sol eu colori, eu desenhei, né, fiz o traço e o colorido. Só que a lua eu não aguentei colorir, então eu pedi pra uma amiga fazer. E ela é uma tatuadora ótima. Ela conseguiu deixar o efeito que eu queria mesmo do desenho original. Ali perto do osso, nem adianta que não pega. Eu fiz, ela retocou e não ficou. Mas eu sou muito contente com as minhas tatuagens. Eu gosto de todas elas. E também fico feliz que eu mesma posso cobrir se eu não gostar de alguma. Se por acaso eu parar de gostar de alguma, é só cobrir. Se você chegou até aqui também, comenta aí qual você gostou mais. Você deixaria eu te tatuar? Seria legal, né? Tatuar na sua perna, no seu pescoço. Eu queria que esse vídeo tivesse dado mais certo. Não vou mentir. Fiquei muito chateada porque o áudio não funcionou. Eu já devia ter aprendido a minha lição com microfones. Mas agora sou uma nova mulher.
Sou uma nova criatura, já aprendi. Vou ficar usando só o microfone do celular e tentar prestar mais atenção antes de gravar, né? Ai, obrigada por ficarem comigo, tá? Boa noite. Dorme bem.